Ela é mãe, esposa, uma profissional excelente e uma mulher batalhadora. Hoje a gente vai contar um pouquinho da história de uma publicitária aqui de Santarém. Ficou interessado, curioso em saber um pouco mais? Então acompanhe o programa Café Chique, que está começando agora. Eu sou Daina Benatar e hoje eu estou recebendo aqui no programa Café Chique a publicitária Catiane de Jesus. Cátia, muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. E a gente já está começando aqui tomando um cafezinho, né, para contar um pouquinho da história da Catiane. É uma história que a gente pode dizer assim, de superação, né, Cátia? Você é santarena, é casada, tem um filho lindo aí. Mas como foi que começou a tua vida profissional aqui em Santarém? Sou santarena e sou mojuiense. Eu nasci num lugar chamado Tracuá, que fica lá no interior de Mojuí dos Campos. Então, na época era Santarém, hoje Mojuí dos Campos é município. Eu gosto de falar que é o Tracuá de Mojuí, porque também tem um Tracuá lá em Belterra. Os meus pais se mudaram para um lugar mais distante ainda, que foi lá na Castanheira, na região do Rio Curuaúna. E depois nós viemos morar no bairro do Maicá. Então ali eu morei até 28 anos de idade, até casar. E foi durante morar no Maicá, na minha infância, na minha adolescência, eu fazia várias voltas ao Tracuá. Então, sabe essas viagens chiques de férias que todo mundo faz? As nossas viagens chiques de férias eram pro Tracuá. E era super divertido, a minha infância, a minha adolescência foi ali, junto com os meus irmãos, com os meus primos, com a minha família. E ainda na infância e adolescência, eu comecei a ser atendida pela Pastoral do Menor. À época, a pastoral chamava Pastoral do Menor Trabalhador. O objetivo era realmente proporcionar ferramentas para o adolescente para que ele tivesse acesso ao trabalho. E eu fiz cursos de bijuteria, eu fiz cursos de bordado, ponto cruz, corte e costura. Eu tentei fazer curso de marcenaria, mas não deu. E durante estar na pastoral, eu também me envolvi com o teatro. E naquela época a Unicef lançou o Rádio pela Educação e o Rádio pela Educação pediu para a pastoral alguém que fosse voluntário representando a pastoral em um programa, que o programa se chamaria Curumim Cunhantano Rádio, na Rádio Rural. E eu fiz, o Rudinei Miranda na época, um grande parceiro, era professor de Educação Física na pastoral, me indicou para esse programa. E eu fiz 7 meses. Depois o próprio Rudinei falou assim, olha, eu acho que dá para ir além, vamos tentar um teste na 94? Eu falei, vamos, né? Era uma época que não existia jovem aprendiz, não existia estágio, eu tinha 14... Os programas que facilitam a inserção no mercado de trabalho, né? O acesso hoje é muito mais fácil, né? As ferramentas para acessar o mercado de trabalho hoje são muito melhores. Aquela época a gente não tinha nem curso de comunicação social em Santarém. Então, locutor, repórter, era quem tinha um rosto bonito, uma boa voz, um bom texto. Esses eram os profissionais, né? E eu fui para fazer um teste na 94 e foi muito interessante porque no dia do meu teste o J. Ninos, que era gerente de jornalismo, falou assim, não, eu estou precisando de repórter, vamos testar, ver como que ela funciona na frente da câmera. E no dia do teste foi interessante porque uma pessoa que estava junto da equipe que avaliava falou assim, não, essa moça é muito feia, não dá para ela aparecer na televisão. E o nosso querido Nelson Mota, era gerente da 94, ainda como gerente, falou assim, mas no rádio não precisa ter boa aparência, é só boa voz. E eu fui para 94, fiquei como auxiliar de estúdio, depois de 6 meses, a queridíssima Ana Carvalho, que estava capitaneando o Meio-Dia em Ponto, teve que ir embora, e aí eu fiquei para o Meio-Dia em Ponto. Então eu fiquei 5 anos como locutora do Meio-Dia em Ponto. Nesse intervalo, a Suelen Reis falou assim, não, eu acho que a gente pode cuidar da tua aparência, dá para você ser repórter, sim. E a Suelen me ajudou bastante com a aparência e aí eu fui ser repórter também da TV. Foi para frente das telinhas aí? Fui, ainda fiquei como repórter, apresentei alguns outros programas de TV e continuava no rádio, porque o rádio se tornou uma paixão. Mas entre a TV e o rádio, você sempre preferiu aí o rádio? Eu me identifico muito com rádio. Muito, bastante. Eu gosto muito do rádio. Catiane, você falou um pouquinho aí, né, da sua trajetória até chegar, né, aos meios de comunicações aqui
em Santarém, mas durante a tua infância aí, você teve algum período da tua vida que foi o período mais difícil, assim, que você pode dizer para as pessoas? Teve sim. É interessante porque não é diferente da realidade de muitas outras pessoas, mas eu falo que eu tenho a grata satisfação de vir de uma família de pessoas muito fortes. E as mulheres na minha família são muito fortes também, né? Então, nós tivemos um período muito difícil, quando eu estava ali com 14, 15 anos, eu fui diagnosticada com anemia profunda, eu estava chegando numa leucemia, e a minha mãe, ela não tinha recursos financeiros, não tinha dinheiro para comprar remédio. E nessa época eu estava sendo atendida pela pastoral também e já fazia ali as bijuterias, os bordados de ponto cruz. Então a minha mãe dava um duro danado e eu falo que eu fui gerente da minha mãe. E foi aí que eu comecei a aprender muita coisa de organização que hoje, até hoje em dia, eu coloco em prática na vida. Porque a minha irmã mais velha, eu sou a segunda de 4 irmãos, tem a minha irmã mais velha, eu e meus outros 2 irmãos. E a minha irmã mais velha já trabalhava fora de casa. E a minha mãe, eu acordava, ela falava, olha, tem que lavar a louça, tem que lavar o banheiro, tem que varrer a casa. Eu anotava tudo que ela falava e embaixo eu colocava assim, exercício de matemática, redação de português, porque ainda tinha as minhas tarefas, ainda tinha as coisas que eu tinha que fazer para estudar. E então foi quando eu aprendi a me organizar, porque eu ia, fazia meus bordados, fazia as minhas miçangas, a minha irmã levava para vender. E com isso a gente ia ajudando a mamãe a comprar o nosso vale transporte pra gente estudar. Eu e a minha irmã mais velha, que a gente já precisava pegar ônibus. E aí foi também a época que a minha mãe, a minha avó tinha um pé de aceroleira no quintal que não faltava acerola um dia. Então, depois que os meus 2 irmãos mais novos iam para a escola, eu ia juntar a acerola no quintal da vovó, fazia ali os pacotes de acerola e os meus 2 irmãos iam vender e o que ficava da acerola a gente fazia suco e a minha mãe ensinou a gente a fazer uns bolinhos. Depois a gente aprendeu a fazer coxinha, minha irmã aprendeu a fazer coxinha. Nós fazíamos as coxinhas e vendíamos na parada do ônibus. A nossa casa era, em frente à nossa casa era um ponto de ônibus e a gente vendia para os motoristas e isso ajudou muito a mamãe a continuar conduzindo ali. E eu falo que essa força, né, de mulher, essa garra toda de trabalhar e tudo, veio muito da mamãe. Meu pai também, um homem muito trabalhador, mas esse período, assim, a mamãe segurou muito a gente. Você se emociona quando lembra desse período, assim, da tua vida? Muito, porque uma das coisas que eu falo hoje em dia, que é interessante, que às vezes as pessoas olham pra gente e elas falam assim, puxa, você tem sorte. Hoje eu trabalho há 12 anos em uma multinacional, a maior multinacional em operação no Brasil. E hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, você tem sorte. Não é sorte, né? A sorte ela só vai acontecer se você estiver preparado quando aquele momento certo aparecer. Então, eu me emociono porque por trás desses atuais 12 anos, tem anos que foram muito difíceis. De muita luta, né? De muita luta. E ao mesmo tempo que era luta, sempre houve a fé. Aquela fé de saber, vai dar certo. Vai dar certo. Mas a gente também, como ser humano, eu vejo que a gente acaba sendo um pouco ingrato porque a gente não decide até em que momento é o vai dar certo. Então a gente fala vai dar certo e fica esperando o vai dar certo ser demasiadamente grande, mas eu não estabeleci o que é o meu vai dar certo, né? Então, como família, nós estabelecemos o que era o nosso vai dar certo, que era vai dar certo todo mundo terminar o ensino médio, todo mundo fazer uma faculdade, vai dar certo o tratamento contra a leucemia e tudo isso deu certo. Então, hoje a gente vive transbordando, o transbordar desse vai dar certo. Nós vivemos hoje como família e é maravilhoso. Nós não temos riquezas financeiras, riquezas materiais, mas como família hoje a gente vive maravilhosamente bem, colhendo os frutos de tudo isso que ficou para trás. Em que momento aí da sua vida você parou de fazer os chinelinhos com miçanga, né? De fazer os pacotinhos com acerola para vender? Em que momento? Foi quando eu fui para a Rádio Rural, porque aí já foi outra etapa.
Aí eu precisava, na verdade parou as acerolas, mas o bordado ponto cruz eu faço até hoje. Só que é interessante que hoje é a minha terapia. Quando me vê bordando ponto cruz é porque eu estou muito estressada. Então eu bordo até hoje. Mas quando eu fui para a Rádio Rural, eu já não tinha mais o tempo para dedicar para os salgadinhos, porque eu precisava sair para gravar as entrevistas. Então era bem legal, eu precisava pegar o ônibus para ir gravar a entrevista no bairro X, no bairro Y, e aí tinha tudo isso que atrelar a estudar. Mamãe nunca abriu mão, vai ter que estudar e pronto. E foi com essa força, essa garra que você também conseguiu se formar, fazer uma faculdade? Foi, eu demorei 10 anos para terminar a primeira faculdade, porque eu ficava... Iniciava, fazia algumas disciplinas, vinha a questão da falta de tempo, né? Eu me dedicava muito ao trabalho, sempre fui muito de me dedicar muito ao trabalho. E tinha também a questão financeira, né? Tinha semestre que não dava, tinha semestre que eu estudava o semestre todo, ia pagar no final do semestre. Mas eu fui fazendo e aí eu consegui terminar em 10 anos e aí depois eu peguei gosto. Já fiz um curso tecnólogo em RH, já concluí uma pós-graduação, dei entrada nos projetos de mestrado, mas aí veio meu filho e agora eu estou cuidando do doutorado de ser mãe. Nesse aí você conhece bem, é bem formada. Tô aprendendo, tá com 1 ano e 2 meses que eu tô nesse doutorado. Você falou um pouquinho aí da Pastoral do Menor, né? A Pastoral do Menor, ela pertence às obras aqui da Arquidiocese de Santarém. E a gente conversava agora há pouco, você falou a respeito também de um projeto social, né? Porque você começou lá, teve esse suporte, né, para poder até aprender a fazer alguma coisa, ganhar um dinheirinho extra. E hoje você também tem um projeto que visa ajudar a Pastoral do Menor, né? Exato. Eu falo que trabalho de responsabilidade social feito com responsabilidade, ele dá bons frutos. Né? A gente vê muito trabalho voltado para a responsabilidade social, mas com o intuito de aparecer, de mostrar eu estou fazendo, a minha logomarca está impressa aqui nesse trabalho. E a Pastoral do Menor, ela foi a porta de entrada para o mercado de trabalho, não só da Catiane. Hoje eu vejo vários colegas da minha época, músicos, advogados, pessoas que estão bem, são administradores. E hoje eu tenho um sentimento de gratidão muito forte pela Pastoral do Menor, pela pessoa do irmão Ronaldo. A Pastoral do Menor é das obras sociais da Diocese, eu sou evangélica, mas eu não entendo como um projeto da Igreja Católica, eu entendo como um projeto social que muda a realidade de vida de pessoas. Então hoje eu lidero um grupo, a pedido do Padre Eugênio, que está à frente da Pastoral do Menor, eu lidero um grupo de voluntários de ex-Pastoral do Menor, que querem, de alguma forma, tentar capitanear recursos para a pastoral. Então, eu sei que a cidade tem diversos projetos sociais lindos, mas não dá para a gente se dedicar para todos. Então, o que eu escolhi me dedicar no momento é para a pastoral. Hoje a sua vida já é estável, né? Como a gente falava no início, tem família, tem um emprego, né? Uma carreira aí deslumbrante há muitos anos na multinacional. O que você espera da vida daqui para frente, Catiane? Eu espero que eu saiba aproveitar todas as oportunidades que eu tenho de viver. Eu acho que nós, seres humanos, a gente está muito pesado, a gente está muito carregado de frustrações, de desejos não realizados e isso está travando muita gente. Então, eu sempre tento olhar muito a vida com a fé, né? A fé de que vai dar certo. E se não deu certo, calma, respira, bate a poeira, vamos para frente, coloca leveza nisso tudo. O meu filho, o Pedro, ele tem sido uma aprendizagem, eu sei que não é só para mim, mas ele tem sido uma aprendizagem diária. Quanta leveza tem numa criança que a gente vai deixando no meio do caminho, né? E esses dias foi bem interessante, eu estava numa consulta, fui levar ele numa consulta, e ele elétrico, sem parar, e as crianças todas sentadas no chão brincando, e eu sentei no chão para brincar com as crianças, então ficou nítido o incômodo dos pais que estavam ali, porque todos os pais ficaram nos seus sofás e eu estava no chão, sentada com todas as crianças que estavam ali, e eu percebi o incômodo daquelas pessoas, porque havia um adulto sentado no chão, brincando como uma criança, e eu falei, eu não estou incomodada, porque eu não estou fazendo
nenhum mal, eu não estou fazendo nada de errado com essas crianças, eu estou vivendo o momento na leveza que o momento precisa. O ambiente de uma consulta já é um ambiente pesado, todo mundo está ali para levar alguma coisa que não está bem, então eu não preciso fazer desse momento um momento mais pesado ainda. Então eu acho que o que eu quero para a vida hoje, para minha família, para o meu marido, para o meu filho, é que a gente saiba aproveitar todas as oportunidades hoje. Vamos viver sem deixar de pensar no futuro, mas sabendo que hoje é futuro de ontem. Então eu tenho que viver o hoje. Né? Tá certo. Catiane, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, por compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua história aqui com a gente. Foi muito bom te receber aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço muito. Obrigada, pessoal. Continuem assistindo, continuem curtindo, continuem compartilhando, viu? Obrigadão. Bom, gente, o programa Café Chique de hoje vai ficando por aqui. Vocês já sabem, podem encontrar o nosso vídeo, os nossos programas lá no canal no YouTube, o Amazônia Stock, no Instagram, Alter Chão, e também no Instagram do Café Chique. Curtam, como a Catiane falou, compartilhem também e deixem os comentários lá, né? Falem aí quem que vocês querem que a gente traga aqui para entrevistar no programa Café Chique. Até a próxima!